Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que gostoso estarmos aqui em comunhão nessa manhã, esse momento tão precioso na presença de Deus. E, irmãos, Páscoa é um momento tão especial porque nos remete ao que Deus fez pelo seu povo no Egito e também pelo que Ele fez por nós naquela cruz. E algum tempinho atrás, acho que um mês atrás, eu estava em casa, nós estávamos na mesa ali, conversando, após uma refeição, e surgiu uma frase, e eu compartilhei sobre a questão da Páscoa. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã. E a frase que veio ao meu coração foi essa: o Cordeiro liberta, e o pão nos sustenta na caminhada. E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre o Cordeiro e o pão. Amém, queridos? Essa frase ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Em Êxodo capítulo 12, nós vemos o momento em que Deus estabelece a libertação do seu povo do Egito. E naquela noite, eles tiveram que sacrificar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito e passar o sangue nos umbrais. Abra comigo em Êxodo capítulo 12, versículo 13. O que acontece nessa noite? A palavra de Deus diz o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Algo poderoso que muitas vezes passa despercebido desse momento é que, enquanto o povo estava dentro das casas, reunidos em família, participando de uma refeição, em um ambiente de comunhão, alimentando-se do cordeiro e protegidos pelo sangue nos umbrais, o Senhor estava do lado de fora batalhando por eles para tirá-los do Egito. Isso nos ensina que diante dos nossos desafios, irmãos, diante das nossas lutas, nós precisamos aprender a confiar, obedecer e nos alimentarmos do sacrifício do Cordeiro enquanto Deus luta por nós. Você pode se alegrar com isso? Êxodo capítulo 13, versículo 3, Moisés declarou: então Moisés disse ao povo: lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Quem os tirou dali, queridos? O Senhor. Não foi pela habilidade humana, não foi por uma estratégia de humana, foi pela mão do Senhor. Então, guarde algo no teu coração. Enquanto você se alimenta do Cordeiro, enquanto você desfruta da comunhão, enquanto você obedece ao Senhor, Deus, Ele batalha por você. Deus, Ele luta por você. Irmãos, e da mesma maneira que aconteceu ali no Egito, foi isso que Deus fez com as nossas vidas. Porque é através do sacrifício de Jesus, do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, que o Pai nos libertou do império das trevas. Que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e da morte eterna. Por isso que nós cantamos, nós afirmamos e nós celebramos nessa manhã que em Cristo nós somos livres, que em Cristo nós não estamos debaixo de nenhuma condenação, que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, que em Cristo nós podemos viver essa nova vida. Nós podemos viver com uma consciência que não nos acusa, com uma consciência livre, com uma consciência de libertos, porque em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós saímos da condenação e passamos para a aprovação. Nós somos justos diante do Senhor, não por nossa justiça, não por algo que eu e você fizemos, mas sim pelo sacrifício da cruz. Amém, queridos? Essa era uma boa hora de você dizer aleluia, obrigado, Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20 diz: pois sabem que não foi
por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, aí no seu lugar, afirme isso. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Mas a história, queridos, não termina na libertação, porque um povo liberto, ele precisa caminhar. E é no caminho que Deus revela outra dimensão do seu cuidado e do seu amor. Quando nós olhamos para o povo que saiu do Egito, entre tantas coisas, nuvens durante o dia, coluna de fogo à noite, mar se abrindo, água saindo da rocha, a Bíblia diz que o Senhor fez maná cair do céu para alimentar aquele povo no deserto durante a caminhada deles. E nós sabemos que o cordeiro e o pão representam Cristo. João capítulo 6, versículo 32 a 35. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou esperar você encontrar aí o endereço. João capítulo 6, versículo 32 a 35. A hora que você encontrar, diga achei. Glória a Deus. Os primeiros a falarem são aqueles que mais frequentam aqui o estudo bíblico. Pode ter certeza disso. Não é verdade, Márcia? Já estão aí, praticando. A Bíblia diz, queridos, Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O mesmo Deus que liberta é o pão, é o Deus que sustenta. O mesmo Deus que tira do Egito é o Deus que alimenta no deserto, que alimenta e mata a sede durante a caminhada. Escute isso, irmãos. Todo aquele que já experimentou o poder do Cordeiro, todo aquele que já reconheceu o sacrifício de Jesus naquela cruz, também precisa se alimentar do pão da vida diariamente. Jesus, ele disse, nós lemos: eu sou o pão da vida. Queridos, o sacrifício do Cordeiro, ele é suficiente. Ele foi suficiente para nos tirar do império das trevas. Mas o pão é essencial para nos mantermos no caminho. Não basta apenas a experiência da conversão, não basta apenas a experiência de reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz e tê-lo como único Senhor e Salvador, mas nós somos convidados a nos alimentarmos desse pão diariamente. Nós somos convidados a nos alimentarmos dessa comunhão, desse pão da vida todos os dias. Quantos me acompanham até aqui? Irmãos, sem o pão, a caminhada se torna pesada. Sem um pão, a fé esfria. Sem nos alimentarmos desse pão, o coração se perde no meio de tantos desafios. Por isso que, por mais que nós devemos celebrar a libertação que Deus nos trouxe, a nossa salvação, nós precisamos ter uma dedicação diária em buscarmos e nos alimentarmos desse pão. Assim como o povo fazia lá no Egito, lá na caminhada pelo deserto, todos os dias eles precisavam sair de suas tendas, recolher o maná, preparar o pão para aquele dia, porque foi isso que sustentou aquele povo na caminhada. Existe esse pão disponível para nós, e Deus está nos provocando,
nos chamando, é importante que você celebre aquilo que eu fiz na cruz. Eu sou o Cordeiro, eu sou o sacrifício perfeito, mas você precisa se alimentar de mim todos os dias, porque é assim que o teu coração vai se manter aquecido, é assim que você vai aguentar a jornada, é assim que você vai permanecer em minha presença. E é tão prazeroso nós sabermos e conhecermos essa verdade. O pão está disponível. Ele é o pão da vida que nos foi dado. E nós podemos nos alimentarmos dele todos os dias. No mesmo capítulo de João, versículo 53 a 58, olha o que Jesus disse. Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quantos querem permanecer nele? Versículo 57. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Queridos, o nosso convite não é para perecermos no meio do caminho, para perecermos em meio aos desafios, para sermos afogados pelos espinhos da vida. O nosso convite é para que a gente chegue na terra prometida. O nosso convite é para que a gente permaneça fiel e nos alimentando dessa presença todos os dias, desse pão todos os dias. Porque como nós cantamos, chegará o dia onde todos nós estaremos reunidos diante dele, onde celebraremos a ceia com o próprio Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu não consigo nem mesmo dimensionar o tamanho da glória desse dia. Em pensarmos que o mesmo Cristo, Criador de todas, a palavra diz que por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, tudo que há, foi criado por meio de Cristo, que é a palavra de Deus. Esse Cristo desceu, viveu entre nós como homem, como esse Cordeiro perfeito, imaculado, sem culpa, sem mancha, justo, viveu entre nós. Eu fico pensando na experiência daqueles homens que caminharam com Jesus ali. Esse mesmo Cristo se entregou naquela cruz, como nós cantamos, ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo tantos ensinamentos e tantas promessas, que Ele virá para nos buscar, e chegará o dia, queridos, que nós estaremos diante dEle, que nós estaremos olhando na face dEle, não mais como que por um espelho, mas nós o veremos como Ele é. Nós o conheceremos como conhecemos a nós mesmos, e nós estaremos diante dele na glória, vivendo novos céus e nova terra, onde o pecado não mais nos afetará, onde não mais teremos um corpo que perece, mas o plano original do Jardim do Éden restabelecido, e agora para sempre, vivendo debaixo dessa glória, dessa revelação, diante desse Deus que é real. É invisível hoje porque nós não temos condições de vê-lo, mas nós o veremos face a face. Nós estaremos expostos a essa glória e sentados em volta de uma mesa, e esse mesmo Cristo
que carrega as marcas do seu sacrifício, que tem em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse mesmo Cristo que tem o seu manto manchado de sangue, que nos remete ao sacrifício dele para dizer, sou eu mesmo, cujos olhos são de fogo, querido. Esse Deus que é tão cheio de glória, estará diante de nós, nos servindo e dizendo, obrigado por você não ter desistido. Porque Ele nos criou para esse relacionamento. Ele nos criou para isso. Irmãos, Páscoa é o dia que nós lembramos disso com tanta intensidade. Que Ele é o nosso Cordeiro, que Ele é o pão que nos sustenta. E eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou o nosso destino. E Ele nos convida a não nos esquecermos disso, que aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Você não é chamado para viver apenas 10 anos nessa caminhada, 15, 20, mas você é chamado para viver para sempre, eternamente. Então curva a sua cabeça aí no teu lugar. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por tanto amor. Vamos agradecer ao Senhor por esse sacrifício. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é o pão que desceu do céu. É o pão que nos sustenta. É o pão da vida. Você está no meio dos seus desafios, porque todos nós temos. Você está lá no meio das suas lutas, porque todos nós temos. Você está no meio das suas crises, todos nós temos. Mas quando nós nos alimentamos desse pão, nós recebemos direção, nós recebemos força, nós recebemos renovo, nós recebemos graça. É um pão que traz um sustento para continuarmos na caminhada. Não adianta também nós nos alimentarmos disso apenas na segunda-feira e passarmos um mês, uma semana em jejum desse pão. A proposta de Deus é que nós nos alimentemos dele todos os dias. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Há um convite do Senhor. Se alimente de mim todos os dias. Tenha comunhão com a minha palavra. Não se esqueça que sou eu que te sustento. Talvez você esteja perecendo, seco, vazio, faminto, sedento, porque você tem se alimentado de tantas outras fontes, menos da fonte certa. Ele é a fonte que sacia a tua sede, Ele é o pão que mata a tua fome, Ele é o Cordeiro. E é interessante, queridos, porque mesa nos remete à comunhão. O povo estava numa mesa, sentados em comunhão, em obediência à orientação que Ele trouxe. E Deus estava fazendo o que precisava ser feito. E quando Ele vier para nos buscar, novamente estaremos em uma mesa, para nos lembrarmos que não foi pelo que fizemos, mas por aquilo que Ele fez. Quando Jesus celebra a última ceia, Ele celebra em uma mesa. Quando Ele ressuscita e se apresenta para os discípulos, Ele prepara novamente uma refeição e celebra com os discípulos. Estavam em uma mesa. Isso nos remete a tanta coisa, que sem comunhão, sem nos alimentarmos dEle, da palavra dEle, não tem como permanecermos na caminhada. Não adianta apenas informação, não adianta apenas conhecimento desse pão, dessa comunhão que está disponível. O que eu e você precisamos é abraçar isso. Falar: Senhor, eu aceito esse convite, Tu és o pão que desceu do céu e eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero ter a minha sede saciada no Senhor. Será que você pode
falar isso com Ele. Senhor, se eu tenho tentado matar a minha fome, saciar a minha sede com a internet, com tantas coisas desse mundo, me perdoa nessa manhã. Tudo isso é legal, eu posso desfrutar dessas coisas, mas o Senhor toma o primeiro lugar da minha vida. Seja a minha fonte número 1, seja aquele que me sacia. Eu volto os meus olhos para Ti. Seja Senhor da minha vida em todas as áreas. Seja absoluto em minha vida em todas as áreas. Nas minhas expectativas, que eu viva os Teus sonhos, que eu viva os Teus projetos, que eu viva aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não há contentamento, irmãos, não há satisfação fora dEle, não há vida fora dEle. Ele é a vida eterna, Ele é a nossa vida. O Senhor está trazendo sobre você, queridos, um bálsamo e te trazendo à memória quem Ele é e aquilo que você precisa. As suas expectativas precisam estar nele. Os teus projetos precisam estar nele. A tua vida precisa ser Ele.